Olá, queridos irmãos do Irmão Altino, tudo bem com vocês? Estamos aqui neste ambiente bucólico e pastoril para conversar a respeito dos encontros, das partidas e das despedidas. E eu me lembrei da música da Maria Rita, que estava sendo cantada na novela Senhora do Destino, se não me engano, que falava de encontros e de despedidas, falando que nós temos dois lados da vida e é o mesmo trem, aquele trem que nos traz e aquele trem que nos leva. Nós sabemos que muitas vezes nós temos algumas limitações sentimentais para entender as partidas às quais nós estamos sujeitos a acontecer, pensando em desencarnes mesmo, na forma como os desencarnes acontecem, da maneira como eles estão predeterminados para ser. Lendo Chico Xavier, nós temos a certeza absoluta que ele nos traz a seguinte informação: não existe encarne e desencarne desassistido pela espiritualidade maior. Não existe. Todos nós estamos aqui seguindo um plano de Deus para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir, encontrar o nosso melhor, aparar as nossas arestas e fazer a nossa grande jornada de evolução. E ainda, no plano reencarnatório em que nós nos encontramos, nós temos que viver as entradas das pessoas que vêm e a partida das pessoas que vão. E este processo nós compreendemos que seja doloroso para nós, porque ainda somos materialistas, porque ainda precisamos desse contato, deste afeto físico, ainda precisamos da presença das pessoas ao nosso redor, ainda precisamos de sentir as pessoas queridas que fiquem conosco. Então nos dói muitas vezes não saber para onde elas vão, como elas estão, de que forma elas se encontram, mesmo sabendo que a vida é um contínuo fluxo, mesmo sabendo que nós vamos para a pátria maior, que é o nosso verdadeiro lar, mesmo sabendo que todos aqueles que desencarnam são assistidos pelos queridos do nosso coração, aqueles que já foram antes, aqueles que já jornadearam antes, aqueles que já chegaram antes de nós. Sabemos que existe muito ainda nesse meio das partidas e das chegadas. Existem aqueles amigos que ainda ficam no plano espiritual enfrentando algumas dificuldades, outros que são assistidos de pronto. E esta lógica pertence apenas a Deus, esta compreensão pertence apenas a Deus. Só que neste entremeio estamos nós aqui, nos desenvolvendo, evoluindo, aprendendo, ensinando, compartilhando, para que nós possamos fazer as nossas jornadas talvez mais leves. E estamos vivendo tempos que nos convidam a esta reflexão. Estamos vivendo momentos para que nós possamos revisitar as nossas vidas, repensar as nossas escolhas, reavaliar as nossas falas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ontem mesmo estava dando um estudo para o Lar Francisco de Assis em Macaé e outras pessoas que se inscreveram para participar desses nossos momentos de troca, e falávamos o seguinte, fazendo abordagem aos momentos que nós estamos presenciando na nossa terra, que o vírus da Covid já estava presente, ele já estava aí, ele só não estava ativo. E nós nos perguntamos, meu Deus, mas por que de uma hora para outra ele resolveu então se pronunciar na nossa terra, trazendo para nós muitas dores, ao mesmo tempo que nos propicia muitas reflexões? E a resposta veio dos participantes que estavam presentes no estudo de nós próprios e também do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Os nossos miasmas negativos, a nossa psicosfera mental, contribuiu para que nós estivéssemos vivendo os momentos os quais estamos passando. Talvez os nossos pensamentos desesperançosos, as nossas agonias, as nossas angústias, as nossas dores mal resolvidas, as nossas emoções não visitadas, os nossos pensamentos menos dignos, os nossos sentimentos mais baixos, os nossos pendores ainda não inclinados para a luz, podem ser que eles tenham desencadeado aquilo que nós estamos chamando hoje de pandemia. E quando nós olhamos no Evangelho, quando nós olhamos na codificação de Kardec, que tão bem nos esclarece acerca das nossas escolhas, nós vemos que Deus, de tempos em tempos, manda para nós os flagelos, os cataclismos, para que nós possamos avançar graus na nossa evolução moral. Porque a evolução material é aquela que nós sabemos que é a primeira que se dá. E nós podemos pensar assim, mas meu Deus, será isso justo? É justo, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, nós podemos decidir melhor, nós podemos decidir pelo bem, nós podemos decidir pelo que é justo, pelo que é ético, pelo que é moralizado. Nós podemos decidir adotar os comportamentos que Jesus veio preconizar para nós, da justiça, da bondade, da bonomia,
da ética, da moralidade, da compaixão, do perdão, da fraternidade, do amor ao próximo, da compreensão que a nossa vida não cessa, mas é um contínuo fluxo de pessoas interligadas em todas as estações e estágios em que nós vivemos. Porém, ainda resistentes, ainda duvidosos, ainda temerários, ainda afeiçoados ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, ainda presos às nossas mazelas espirituais, aos nossos vícios e às nossas baixas inclinações, nós desencadeamos aquilo que nós vamos viver. Obviamente que nós temos nas nossas mãos a chance de fazer diferente. Nós temos nas nossas mãos a oportunidade de fazer escolhas outras. Nós temos nas nossas mãos a chance para que nós possamos impactar outras pessoas, para que elas também possam pensar e refletir de uma forma distinta, fazendo escolhas melhores para si e para o seu entorno. E como nós fazemos isso? O Evangelho propriamente nos diz, através do nosso autoconhecimento, através da nossa busca, dentro de nós ainda, daquilo que pode nos inclinar, daquilo que pode nos convencer a fazer errado, para que nós possamos escolher melhor. Outro dia também, fazendo uma palestra espírita, a casa colocou uma pequena mensagem de um orador. E este orador dizia o seguinte, em 5 breves minutos, que nós estamos vivendo momentos em que muitos espíritos estão aqui reencarnados, recebendo mais uma de suas chances de progresso de evolução espiritual. Porém, eles são espíritos advindos do mundo da espiritualidade, da erraticidade, trazendo sobre si a carga do antagonismo, de religiões e posições político-sociais que abraçaram em outras reencarnações, de separação, de cisão, de guerra, de discussão, de polaridades, e não do caminho do meio, do encontro, do diálogo. Esses espíritos estão reencarnados aqui, recebendo mais uma chance de evoluir e de progredir. Porém, ainda trazem dentro de si os discursos inflamados, as falas opostas, as falas divisórias, os comportamentos enraivecidos, que colocam pessoas em polos opostos, e não no caminho da verdade e a vida, que é o caminho trilhado por Jesus. E esse palestrante ainda nos adverte. Vemos isso, então vermos vai ser parte da evolução da Terra, de provas e expiação para a Terra de regeneração. O problema está na nossa postura e nos nossos comportamentos. Quando vemos, adotamos um lado, escolhemos um partido, temos os mesmos discursos inflamados, nos colocamos na defesa de bandeiras que não são bandeiras justas, que não são bandeiras éticas, que não são bandeiras respeitáveis, mas que são frutos ainda dessas más paixões, desses baixos impulsos que nós trazemos, ou nos guardamos em momentos de reflexão, avaliação, ponderação, para que nós não erremos mais, não equivoquemos mais e o melhor, para que nós não atraiamos outras pessoas na mesma senda da corruptibilidade, na mesma senda dos compromissos, na mesma senda das dívidas, dos endividamentos morais e espirituais. Como nós estamos nos portando? Dizemos isso porque existem muitas pessoas partindo para o lado de lá, levando em seus corações este peso, levando em seus corações essas dores, levando em seus corações esta raiva, esta cisão, e não a fraternidade da família universal que Jesus veio nos apresentar. Nós estamos aqui para vivenciar esta fraternidade, para nos envolver neste amor de Jesus, compreendendo os outros, as suas escolhas, mas não para nos separarmos, não para nos dividirmos, mas para nos unirmos. Sabemos também que no trecho do Evangelho Estranha Moral, Jesus fala que veio trazer a espada, para colocar pais contra filhos, filhos contra mães, irmãos contra irmãos. Mas Jesus não falava deste ódio, desta raiva, destas defesas inúteis de coisas que são materiais e passageiras, mas ele falava que ele vinha trazer a boa nova e o Consolador. Era este o Consolador que fazer a divisão do joio e do trigo, daqueles que o escolheriam seguir, daqueles que escolheriam as suas palavras, por serem elas justas, por serem elas retas, por serem elas idôneas. Talvez estejamos vivendo esses momentos, mais uma vez, da separação do joio e do trigo, que nós não nos coloquemos, então, nos caminhos opostos, nos caminhos divisórios de fraternidade, de corações que antes foram amigos, mas que nós possamos nos compreender mais, nos entender mais em busca de um ideal comum, que seja a paz, a fraternidade, o trabalho no bem em qualquer seara que nós labutemos, porque nós sabemos que isto sim é agradável aos olhos de Deus. Que Jesus possa nos amparar do lado daqui e do lado de lá,
trazendo para nós as suas bênçãos, o refrigério dos nossos corações, para que quando houver chegado o momento final e decisivo do nosso jornadear, nós estejamos com o nosso coração tranquilo, com a nossa missão cumprida, com os nossos valores edificados no bem, no amor e na fraternidade. Um ótimo domingo para todos, muito amor no coração, muita paz, equilíbrio e que nós busquemos na doutrina o consolo para as nossas dores, o alívio para o nosso jornadear, o esclarecimento, para que nós possamos fazer escolhas cada vez mais felizes, cada vez mais corretas sobre a égide de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.